sobre esse espírito de orfandade que assola a humanidade. Nós vivemos num mundo onde impera o espírito de orfandade. E o espírito de orfandade ele está presente na vida não só de pessoas que perderam os seus pais de forma abrupta fisicamente. Eu já trouxe isso para vocês. Eu, por exemplo, sou órfão de pai e de mãe. E eu preciso em todo tempo em Deus trazer unidade na minha vida. Graças a Deus, o meu Pai Celestial me fez viver com o meu pai terreno até a minha fase adulta. E é natural, né? Por vivermos no mundo caído, é natural que os pais deixem os filhos. Essa é a ordem natural das coisas. Mas pesa muito para mim. Tem gente que pergunta às vezes, pastor, você às vezes não sente a necessidade hoje, vivendo o teu ministério? Em algum momento você não sentiu a necessidade, assim, o pensamento, seria tão bom que meu pai estivesse aqui vendo tudo isso. E eu costumo dizer que na verdade o meu pai viu tudo isso. O meu pai, ele enxergou tudo isso. Porque isso é visão, né? Visão é aquilo que a gente vê antes de acontecer. Então, quando meu pai com 19 anos me chama e diz, filho, eu acho que você deve seguir a caminhada ministerial. E eu disse, não pai, seja o chamado de Deus para a minha vida. E ali eu disse o não. E eu entendo a época por que eu disse o não, mesmo meu pai me fazendo esse convite. Mas quando eu penso nisso, o que eu afirmo no meu coração? Meu pai já estava vendo. É aquela história que contam do Walt Disney, né? Quando ele pensa em criar esse império que é o Walt Disney, e ele pensando nas filhas, né? Quando ele cria na sua imaginação tudo aquilo, aquele castelo de princesas, ele queria criar um mundo para as filhas. Só que quando fica pronto todo o seu projeto, imagina isso, né? Antes da década de 60, investiu 17 milhões, isso na década de 60 era muito dinheiro. Só que ele morre, e depois que ele morre é que o projeto fica pronto. E aí no dia da inauguração, ali com o governador, e chega perto da esposa e diz assim, seria tão bom, né, se o UOL conseguisse ter visto tudo isso. E ela curiosamente disse para o governador, mas ele viu, ele enxergou antes da gente, porque visão é isso. E essa é a função dos pais, irmãos. Os pais precisam enxergar um mundo e um futuro para os seus filhos. Eu costumo dizer que nós pais, nós temos 3 obrigações em relação aos nossos filhos. Nós precisamos dar aos nossos filhos proteção, nós precisamos dar aos nossos filhos direção. Leia-se direção, destino. Pais, e aí eu estou falando de pai e mãe, tá? Mas esse é o conjunto. Esse é o conjunto. Pais precisam dar aos seus filhos proteção, limite e direção. É por isso que a palavra diz no Salmo 127,4 que os filhos para os pais são como flechas na mão do valente, na mão do guerreiro. É o guerreiro quem dá a direção quando ele solta a flecha. E ele sabe onde essa flecha vai atingir, ele sabe onde era o alvo. Todo pai precisa dar direção para seu filho. E quando é que ocorre o espírito de orfandade? Quando esses filhos recebem essas 3 coisas, com os pais vivos ou com os pais mortos, tá, gente? Quando os filhos não recebem dos seus pais proteção, limite e direção, então se instaura o espírito de orfandade. O espírito de orfandade é estabelecido porque muitos filhos estão com os pais vivos, presentes fisicamente, mas esses pais não estão dando ou não deram a eles proteção, limite e direção. Sabe uma coisa, irmãos, que eu tenho observado nessa minha vida pastoral, de atendimento, por exemplo, filhos que de alguma forma sofreram algum tipo de lesão, de abuso, com os pais presentes no ambiente ou próximos,
uma pergunta gritante que é levada para os consultórios, para as terapias: por que meu pai e minha mãe não... Por que eu não fui protegido? Meu pai não estava presente. Mas a alma clama por isso. Por quê? Porque Deus criou os pais para dar aos seus filhos proteção, limite e direção. Uma outra coisa, porque a gente acha que pai presente é só aquele pai que supre tudo, né? Não, pai também foi estabelecido por Deus para dar limite. O espírito de orfandade também, irmão, se estabelece, por exemplo, para pais permissivos demais. Olha que curiosidade. Aqueles pais que os amigos diziam assim: seu pai é muito bacana, seu pai é muito legal, tudo que você pede ele te dá. Aí se instaurou também o espírito de orfandade. Por quê? Porque Deus estabeleceu os pais para dar aos filhos proteção, limite. O limite é uma prerrogativa, um dever que os pais devem dar aos seus filhos. Filhos que receberam sim demais também receberam o espírito de orfandade. Porque inconscientemente, quando Deus estabeleceu a estrutura dos filhos, foi para receber o limite. É o pai que tem a responsabilidade, e a mãe que tem a responsabilidade de dizer não para os seus filhos: agora não, depois.